Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou falar com vocês de um tema muito profundo, algo que eu vivi na pele e algo que eu vivo todos os dias. Eu vi a minha mãe também passando por isso, que é sobre o processo de evolução e de transformação e a potência que a dor te traz, porque a sua maior dor, na verdade, é a sua maior potência. E pra quem não sabe, eu perdi a minha mãe e meu pai, né? E óbvio que foram as maiores dores da minha vida, mas também foram essas dores que me transformaram em quem eu sou hoje. Então, fica aqui no vídeo que eu vou contar pra vocês como você pode transformar aquilo que parece ser a sua maior dor da vida em potência. Mas antes, não deixa de dar um like aqui no canal, me seguir lá no Instagram e também aqui no canal, @papaludo, e de enviar esse vídeo para pelo menos 3 pessoas que você acha que faça sentido ou que esteja passando por algo muito desafiador e precise de uma ajuda, né, de um empurrãozinho para conseguir passar por isso da melhor maneira. Porque todos nós vamos passar por dores na nossa vida, seja ela uma doença, seja ela uma perda, né, um luto que você vai viver, mas o mais importante disso é que você consiga passar por ela da melhor maneira possível, que você consiga passar por essa dor sabendo que essa dor ela é capaz de transformar. Então sim, a sua maior dor, ela é também a sua maior potência. E eu vivi isso na pele. Perdi as 2 pessoas mais importantes da minha vida e eu achei realmente que a minha vida ia acabar. Quando meu pai faleceu, eu era muito nova, tinha 14, 15 anos. E aí a minha mãe, por muito tempo, abraçou isso e viveu isso por mim. É como se ela tivesse pego a minha dor e pego toda pra ela. Então ela sentiu muito essa dor. E como ela fez o papel de pai e mãe pra mim, eu não senti tanto isso quando eu era mais nova, também era mais imatura. Agora, quando minha mãe faleceu, que eu tinha 27 anos, há 5 anos atrás, foi uma das maiores dores da minha vida. E aí veio o luto tanto dela quanto o luto do meu pai. Aí veio tudo à tona. Então, assim, realmente foi minha viradinha de chave, assim. Eu me transformei muito, continuo me transformando, a gente se transforma todos os dias. Mas isso me transformou na potência que eu sou hoje. E foi justamente nesse lugar de dor que eu encontrei uma força sobrenatural em mim. Então, se você passou ou tá passando por alguma dor, saiba que essa dor tem o poder de te dar essa força sobrenatural, para que você possa passar por isso de maneira muito mais leve, muito mais fácil. Ninguém tá falando que será fácil, mas existem maneiras mais difíceis, menos difíceis de você passar por isso. E a minha mãe abraçou essa situação por muito tempo, então ela teve que cuidar de tudo e proteger. Então, por muito tempo, o motivo dela se permanecer forte, dela se fazer uma pessoa muito forte, ela se tornar essa pessoa muito forte, foi por minha causa. Ela tinha, né, uma filha, que era eu, a pessoa que ela precisava cuidar. Então ela usou isso para realmente transformar ela na maior potência que ela era. E eu me inspiro muito em toda a garra dela, em toda a força, em tudo que ela passou. Eu via ela passando por isso diariamente, mas hoje eu consigo compreender muito mais a dor dela do que lá no passado, porque cada um vai sentir a dor de uma maneira. Eu recebo muita gente, mensagem, né, no Instagram de muita gente que perdeu o companheiro, a parceira e tem filhos que passaram a mesma situação que a minha mãe passou e que lutam por esses filhos, que querem ser fortes por eles. E eu acho que quando a gente decide ser forte por alguém, isso é muito genuíno, isso é muito lindo e isso te dá força. Mas a gente tem que ser forte primeiramente por nós mesmos, por termos a oportunidade, porque, gente, estar encarnado é uma oportunidade, é para poucos, assim, a gente veio aqui num processo de evolução e é uma bênção viver o que a gente vive hoje, porque a gente pode viver tudo que a gente deseja viver, basta a gente criar essa realidade na nossa vida. Não é simples, óbvio que não é simples, mas a vida ela nos possibilita evoluir como pessoas e no processo que a gente possa usufruir de experiências, de vivências, de conexões com pessoas, sabe, de sentimentos, de coisas únicas. Então só de estar aqui, só de estar vivo já é uma bênção. Mas o que eu quero te falar hoje é que não importa a sua dor, não importa o sofrimento que você estiver passando, saiba que a sua maior bênção, ela vem exatamente desse lugar, porque é o seu maior motivo de transformação. Se hoje você me perguntasse se eu mudaria algo no meu passado, óbvio que eu daria tudo para ter o meu pai e minha mãe aqui comigo, mas eu não estaria me transformando e não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, porque isso é a minha história. E, gente, o fluxo da vida é nascer e morrer. A gente nasce e morre todos os dias da nossa vida. Esse é o fluxo da vida.
A gente deveria normalizar mais a morte. E não quer dizer que a gente seja frio por isso. E sim, eu falo, a gente devia aprender que nós vamos perder pessoas no processo na escola, desde quando a gente é pequeno, para a gente passar a normalizar que isso aconteça. Porque sim, todo mundo vai passar, todo mundo vai perder alguém que ama na vida. Seja avó, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja amigo, seja filho, seja o que for. A gente não tem o controle de quando as pessoas ao nosso redor vão morrer ou quanto tempo a gente tem com elas. Então, por que você não usa essa sua dor para realmente fazer valer o seu tempo que você ainda tem aqui, para amar de verdade, talvez as pessoas que você não amou de verdade, para fazer as coisas que você realmente quer fazer da sua vida, sabe? Para ser uma virada de chave na sua vida, para você se transformar em um ser humano melhor, para você melhorar os seus hábitos, para você melhorar os seus pensamentos, as suas crenças, a maneira que você trata os outros, como você utiliza o seu tempo. A morte, ela faz você ter um choque de realidade. É como se você não conseguisse viver depois daquilo. Você se sente incapaz, você fala assim: "Não, agora eu vou morrer junto". Tipo assim, é uma dor tão forte que ela tira um pedaço de você como se você realmente fosse morrer também. Eu achava que quando a minha mãe morresse, eu ia morrer junto. E eu sofri muito. E até hoje, óbvio, eu falo que o luto ele é um processo eterno. Eu não acredito que o luto ele passe. Eu acho que a gente se transforma e aprende a lidar de uma maneira melhor com ele. A gente aprende a ser forte, a gente aprende que a pessoa ela ainda tá aqui em consciência, que a gente consegue se conectar com ela e mesmo ela não estando presente, isso não tá no nosso controle. Se as pessoas vão estar aqui o tempo todo ou não, se a gente vai estar aqui o tempo todo ou não, mas a gente tem muito mais medo de perder pessoas do que de morrer, porque dói muito mais, né? Quando morrer a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem só uma ideia, mas aproveita a oportunidade que a vida tá te dando, que Deus tá te dando hoje, de estar aqui assistindo esse vídeo e não é que você não vai sofrer pela morte do seu ente querido. Eu sei que você tá sofrendo. Eu também sofri. E eu também sofro todos os dias. Tem dias que mais, tem dias que menos. Tem períodos de tempo que eu fico bem. E aí um belo dia eu, sei lá, vejo uma foto que me remete a uma lembrança e desabo em chorar. E tá tudo bem, porque a gente é ser humano, a gente tá aqui pra viver. Mas se o outro morreu, você não precisa morrer também, porque o outro ia querer que você continuasse vivendo. E não só por ele, mas por você, porque cada um tem o seu processo de evolução. Uma coisa que minha mãe me ensinou e ela me falava todos os dias: a gente nasce e morre sozinho. Minha mãe me falava isso sempre. Eu não entendia muito bem na época, eu fico até emocionada de lembrar mesmo, porque assim, eu não entendia o poder dessa frase. E é verdade, cada um tem um caminho único. Todos nós temos o nosso caminho único. A gente tem um processo para viver. A gente tem o nosso processo de evolução e o seu não é o mesmo que o da sua mãe, o mesmo que o do seu pai, o mesmo que o do seu filho, o mesmo que o do seu irmão, o mesmo que o do seu amigo. O seu processo ele é único e ele é só seu. Então o outro não vai poder viver ele por você. Então independente da dor que você esteja passando, usa essa dor a seu favor. Usa isso como uma potência, uma força a mais para você evoluir, para você aproveitar essa existência, para você viver a vida que você deseja viver, porque a morte ela realmente dá um chacoalhão na vida, assim, quando você vê a pessoa que você mais ama no mundo ali, né, vai embora sem nada. Não é sobre dinheiro, não é sobre status, não é sobre poder, não é sobre ter, não é sobre nada, é só sobre os momentos que a gente compartilha, como a gente está vivendo a nossa vida, como a gente está gastando o nosso tempo e a nossa energia, com quem? Faz a gente repensar muitas áreas da nossa vida. E é isso, te dá um poder de transformação tão grande, porque você vive a sua maior dor, mas ao mesmo tempo o seu maior poder de transformação. Porque quando você perde alguém que você ama muito, é a vida te empurrando e te estimulando a crescer. Porque aquela pessoa, ela nasceu e morreu sozinha, do mesmo jeito que você. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai viver o processo dela. E que ela viveu o processo dela e ali ele foi finalizado. E que agora cabe a você viver o seu. E não desperdiçar. Porque isso seria injusto com você, com a outra pessoa que foi e com todo mundo que tá aqui buscando evoluir. Porque quantas vezes mais você quer voltar? Eu quero voltar uma só e tá tudo certo. Que eu possa curar todas as minhas feridas aqui nessa vida. Não, brincadeira, mas assim, aproveita essa dor que você tá sentindo. Sofre, chora, mas depois usa ela como poder, como potência. Isso faz parte da sua identidade, isso faz parte da sua história. E a sua história, ela é quem você é. Todos os dias a gente se transforma na nossa melhor versão. Todos os dias a gente tem o poder de ser alguém 1% melhor que ontem. Todos os dias você tem o poder de evoluir.
como pessoa e de completar a sua jornada com maestria. Então, por que não fazer isso? Por que sobreviver ao invés de viver as maravilhosas possibilidades que a vida tem para você? Porque a vida ela pode ser muito dura, mas ela também tem muita coisa boa para ser vivida. Também tem muitos momentos bons para ser compartilhado. E a morte, ela nada mais é do que uma oportunidade para você enxergar o que realmente importa na sua vida. Como que você está gastando o seu tempo? Como que você está gastando sua energia? Como? Com o quê? Com quem? Então repensa isso na sua vida, porque tudo isso pode te dar uma virada de chave que vai te transformar em alguém muito melhor, que vai te ajudar a construir a realidade que você deseja viver e você vai poder orgulhar não só a si mesmo, como a pessoa que foi e honrar a vida daquela pessoa, que não foi em vão, nunca é em vão. E nada é por acaso. A gente tem um tempo. A gente vai nascer, a gente vai viver a nossa vida aqui e a gente vai morrer. Todos nós vamos morrer. Então, que a gente possa normalizar isso, sabendo que tá tudo bem chorar. Eu me emocionei aqui porque eu lembrei da minha mãe, dessa frase que ela sempre falava. Tá tudo bem sofrer, tá tudo bem viver o luto. A gente tem que viver mesmo. Mas depois, aproveita essa sua maior dor para te transformar na sua maior potência, porque você pode usar isso a seu favor, como tudo que acontece na sua vida. Usar a oportunidade que a vida está te dando, esse chacoalhão para mudar algo, para evoluir um pouco mais que seja. A gente está aqui única e plenamente com essa intenção. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena em busca de evoluir. Evoluir como pessoas, como seres humanos, evoluir como alma, espírito. Então aproveita esse chacoalhão que eu dei aqui nesse vídeo, eu espero que ajude você. E é assim que eu enxergo a minha vida, é assim que eu acredito que a vida é. E é isso que me ajuda a ser cada dia melhor, a viver cada dia coisas mais incríveis e saber que eu me orgulho muito da minha trajetória. E eu tenho certeza que meu pai e minha mãe lá do céu também se orgulham muito da filha que eles criaram e também da pessoa que eu estou me tornando todos os dias. Porque a gente está em constante processo de evolução. Então a gente está 1% melhor que ontem todos os dias. E se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar ele com alguém que precise também ouvir esse vídeo. Vou deixar aqui na descrição também o link do Desacelere-se, que é meu curso de meditação, porque a meditação ela me ajudou muito quando eu perdi minha mãe, que foi na pandemia. E eu fazia muita meditação e yoga, foi quando a meditação eu já meditava, mas foi quando realmente me acendeu uma chavinha e me ajudou a ser uma pessoa muito melhor, a ter muito mais clareza, a estar muito mais presente, a me acalmar, porque eu tinha crise de ansiedade. Então a meditação realmente me ajudou muito e eu sei que pode ajudar você também. E não é assim, eu vou ficar meditando 1 hora por dia, de 5, 10, 15 minutos que seja do seu dia e que podem te dar um benefício enorme para a sua qualidade de vida, para a sua jornada. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do Desacelere para que você possa fazer parte e a gente se vê no próximo vídeo.